Madrugada trágica do Rio. 44 apartamentos de um prédio na Barra da Tijuca desabaram. As buscas são uma operação de alto risco. Após a implosão, 110 apartamentos que restavam no edifício Palace 2 desmoronaram. Sonhos de escritura passada com garantia de segurança que viraram poeira. Nós recebemos o apartamento no osso, né? O apartamento não tinha piso, tá? Não tinha escada para o segundo andar, porque era uma cobertura duplex, né? Não tinha escada. E a parte de hidráulica também estava toda desfeita, né? Quer dizer, não estava completada, né? E quando nós começamos a furar a parede para colocar quadros, usava-se broca e quando você aplicava a furadeira, a broca entrava e arrombava a parede. Era uma coisa estranhíssima isso, né? Quando no estrondo eu desci, foi o primeiro subsolo, procurei as colunas para ver se tinham colunas colapsadas e tal. Nenhuma comprometida. No segundo subsolo, procurando, foi que eu encontrei, né? Atrás de um tapume, escondida, a coluna explodida, com peso, ela explodiu o concreto. Eu tinha que arrombar portas para tirar as pessoas. Portas emperradas. Cada arrombamento caía um embolso. Eu desci, que eu saio para falar com o engenheiro da Defesa Civil, coisa de 2 minutos, aí caiu aquele prédio todo, exatamente onde eu estava. Para mim era um terremoto. Para mim eu estranho, terremoto no Rio de Janeiro, que coisa estranha, né? Acordei e aí nós corremos para a varanda e o vizinho do outro prédio nos viu e pediu que a gente saísse correndo, desesperado, que o prédio estava caindo. Nós nos assustamos, né? E pegamos a primeira roupa que nós achamos no caminho e começamos a descer pela escada. Quando nós chegamos no 15º andar, nós vimos que o prédio estava... a minha sogra já estava passando mal e eu abri uma porta corta-fogo, fui verificar o outro para se dar para passar para outro lugar. Aí nesse momento é que eu vi que já não tinha mais aquela parte do prédio. Eu vi o mar da Barra, vi o céu, as estrelas e não deixei meu filho e minha sogra olharem por aquele lugar. Nós entramos, chamamos o elevador de novo, o elevador veio, nós entramos no elevador de mãos dadas, rezando. E o elevador desceu direto, funcionou direto. Até aquela hora tinha energia elétrica. Né? Quando chegamos lá embaixo é que a gente viu o Coronel Marcos já empurrando todo mundo, pedindo para todo mundo sair desesperado. E ele não sabia que ainda tinha mais gente dentro do prédio na hora que nós saímos. Bom, a gente ligou para o Brasil para dizer que um tornado não tinha atingido a gente. E por telefone a minha cunhada me deu a notícia. E eu fiquei perplexo. Foi terrível, porque nós fomos para o hotel e compramos jornais lá em Orlando e metade dos jornais era Palace 2 e a outra metade era Carnaval. E ao abrir a primeira página do Globo, estava o quadro do meu filho na parede, porque nosso apartamento já estava a céu aberto. Eu falei para a Denise, a gente vai para nossa casa. Aí todo mundo no aeroporto dizia, mas vocês não têm casa. Eu falei, mas eu vou para minha casa. E quando nós chegamos lá, a Defesa Civil tinha dado a gente como morto. Bom, a primeira reação foi procurar os meus amigos que moravam lá para ver como eles estavam. E um desses amigos era o Coronel Marcos, que eu encontrei logo em seguida. Aí nos abraçamos muito e choramos muito. E depois começamos a saber das pessoas que estavam realmente desaparecidas. Eu garimpei tudo com os oficiais de justiça e quando levantou a laje do nosso apartamento, eu achei as minhas coisas todas dilaceradas, já comidas por rato, porque foram 5 meses para chegar até meu apartamento, que era o 8º andar. E recuperamos fotos, todas mofadas, mas que pra gente tem um valor especial. Eu assisti cenas das pessoas brigando por uma coisa que era isso aqui é meu, isso aqui é meu, as duas, 3 pessoas brigando por uma coisa única, que
todos tinham igualdade, eram parecidos, mas aquilo era tudo vontade de ter o que era deles. Então é muito triste você querer ver uma foto você não tem mais, você procurar um documento você não tem mais. Quer dizer, isso é muito difícil, você passa a dar valor a qualquer coisa a partir dali. É porque a pessoa, quando entra numa situação de estresse, de coisa, as pessoas ficam muito egoístas, né? A gente acha que a nossa dor é a pior de todos. Dos objetos que você tinha em casa, qual deles você sente mais falta? Meus livros, até hoje. Livros de? Livro de faculdade, né? Foi o que mais doeu. Até hoje. Dói. Algumas fotos também que doeu muito, você saber que nunca mais você vai ver. Eu, por exemplo, meu pai já não existe mais, as fotos que eu tinha do meu pai foram embora. Quer dizer, então essas coisas que você fica assim, puxa, parece que não tem valor nenhum. Parece, mas tem muito para você. Só você dá valor àquilo. Se minha cabeça tivesse aqui dentro, Deus me livre. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha eles todos distorcidos. Depois que o cara passa por isso, eu lembro que eu fiquei há uns dias num motelzinho aí, safado, rapaz. Numa situação aí. E quando eu tinha que passar aqui pela Barra, já não tinha mais carro, não tinha roupa, perdi tudo. Mas eu via os prédios. Eu olhava tanto prédio na Barra aí no Rio de Janeiro. O único desse porte que caiu foi o meu. A casa, ela é como se fosse um porto seguro. É onde as pessoas saem dos lugares, saem do trabalho, saem da rua e se encontram em casa, né? Perdeu a casa, perdeu a segurança. Quanto tempo você mora aqui no hotel? No hotel, já deve fazer uns 6, 5 anos. Como é que é morar aqui? Bom, não é nada bom. Ou seja, a gente está aqui mais por necessidade que por outro tipo de motivo. Porque dentro de um quarto é impossível cozinhar. Só esquentar uma comida no micro-ondas, mais nada. Outra coisa não tem. Eu tive um problema psiquiátrico que até hoje estou fazendo tratamento, que o meu médico, o nome da doença é distúrbio bipolar, mas o meu médico chama de síndrome do Palace. Síndrome do Palace. Eu tomo 2 remédios fortíssimos para poder sobreviver, senão eu não levanto em depressão. Normalmente, esse tipo de doença, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, é como se fosse um gatilho que disparasse no momento de um estresse muito forte. Eu e minha mulher, regularmente, nós acordamos às 4h25. Às vezes eu acordo, ela acorda, e quando a gente vai olhar a hora, são 4h25 da manhã. E foi a hora da queda. Isso aí, eu acho que o impacto foi tão intenso na cabeça da gente que a gente... E isso não é uma vez na semana. Acho que dos 7 dias da semana, 3, 4 vezes acontece. A sua família na Argentina, como é que ela acompanha o cara? Bom, muitas coisas a gente omite, né? Ou seja, eu não posso dizer para ele que o responsável por tudo está livre. Então, eles imaginam que ele está preso. E na época eu tinha uma criança e um adolescente e eu também tinha que cuidar de mim, porque eu também era vítima da tragédia. E às vezes eu deixava para chorar na hora que eles estavam dormindo, para dar uma de forte. A gente tem, desde o início, o lema: a casa se foi, mas o lar não desmoronou. O nosso lar, nós, nossos filhos, estamos juntos sempre, nas tristezas, nas alegrias. Isso foi o lema da nossa vida e assim a gente conseguiu forças. E os amigos também ajudaram muito. Eu acho que você está preparado, tua pessoa está preparada para perder os pais, vamos supor. Mas nunca você está preparado para perder um filho. Com o tempo, lamentavelmente, você vai aceitando e logicamente, fica aquela sensação aquele vazio, né?
Moradores do prédio que desabou no Rio pedem cadeia para os responsáveis pela obra. Sérgio Naia, que não passou nem 4 meses na prisão, foi absolvido do processo criminal em 2004 e hoje vive em Brasília. Como anda atualmente o processo no judiciário? Olha, a parte civil, nós estamos já no final, é a execução, né? Nós estamos já pegando os bens, já levando a leilão. Nós não conseguimos ainda, porque a gente tem sempre alguém para litigar com a gente, que é o nosso caso agora com o Banco do Brasil. Aliás, a gente tem como meta ainda a prisão do Naia. Isso é uma coisa que nos persegue, entendeu? Acho que a história não está completa, a história ainda não terminou. Essa história só vai terminar a hora que o Naia for para a cadeia. E as pessoas precisam entender que o Naia precisa ser preso. Ele tem responsabilidade nisso. Ele sabia o que ia acontecer. Nada aconteceu com ele, ele continua livre pelas ruas, com o nome dele limpo, e os nossos nomes estão cada vez sujando mais, por causa de tudo isso que nós estamos passando. Por que fazer um prédio para cair? Se você tem que ter um coeficiente de segurança praticamente com o dobro para segurar outro prédio. Por que fazer um prédio arriscar com a vida dos outros? Porque o nosso construtor ele era deputado federal na época, e com isso ele conseguiu muitas ajudas. E nós, como somos pequenos, ficamos no prejuízo. Ninguém foi para a cadeia, está todo mundo solto, né? Eu perdi meu patrimônio, que diante de quem perdeu vida humana, né? Quer dizer, vidas que não vão se recuperar. Lo que a gente observa é que existe uma impunidade total em todos os poderes de impunidade e corrupção. Por que não resolvem logo isso? Então, essa sensação de injustiça é o pior sentimento que eu particularmente experimentei. A gente assiste não só no nosso caso, mas em vários outros casos, que o trabalhador, o contribuinte, o profissional liberal, ele não tem direito à justiça. A justiça é feita só para os poderosos mesmo. Segura o homem! É o Clube do Samba reconstruindo o Palace 2. Vamos lá! Eu acho que as pessoas devem lutar sempre pelo seu direito, porque é uma forma que você tem de poder mostrar que o direito de um começa onde termina do outro. Olha, você não precisa de muita roupa, você não precisa de muito sapato, você não precisa de muitos livros, você não precisa de muito CD, você não precisa de um apartamento grandioso. A vida não para, a gente precisa continuar vivendo, os filhos estão aí, as contas continuam vindo. A gente precisa do mínimo para viver feliz, entendeu? Esse problema é de todo mundo. Ó. Não vamos pensar que não vai acontecer com a gente, não. Que um dia pode bater na porta de qualquer um. Safado, homicídio é coisa feia, Duralex é de lei.